no azul. Remo. Melhores momentos já na tela pra você. De Remo 1, Chapecoense também 1. Cara, mais uma festa insana da torcida do Clube do Remo, lá no estádio Baenão. O Remo tem um bom primeiro tempo, de novo, né? Caio Vinícius faz simplesmente um golaço. Sério, cara, aquela virada do Caio Vinícius foi gol de centroavante, e centroavante que tem muita qualidade. Deixou o zagueiro e tem centroavante que não sabe fazer gol assim não, é viu, verdade. Fez 1-0 pro Remo no finalzinho do primeiro tempo, só que no finalzinho do segundo, cara, o jogo tava ganho. O Remo tava fazendo uma coisa que fez muito bem contra o Atlético, e tava fazendo bem contra a Chapecoense também, que era fazer o quê? Tocar a bola, fazer o tempo passar, gastar o tempo, sem fazer cera, inclusive. O Remo não fez cera no jogo. Talvez tenha até faltado. Só o Marcelo Rangel vez. Mas eu digo isso porque o Remo, cara, tava tocando bola tão bem, a Chape já tinha até perdido força. Mas no último minuto do jogo, uma bola que sobrou na frente da área, o zagueiro que foi lá na frente e não voltou, o Doma, ele chutou uma bola com olho fechado. Que não foi consciente aquele chute, pelo amor de Deus. A bola bate em 2 jogadores do Remo e entra, cara, no contrapé do Marcelo Rangel, que nada pôde fazer. Remo 1, Chapecoense 1, pra calar o estádio. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando a gente tá vendo aí o lance do gol do Caio Vinícius, minha Nossa Senhora, que golaço. Foi a torcida incentivando, cara. Aqui no Pará, quando tem uma derrota como essa, Empate. é uma derrota. É uma derrota. O torcedor saiu ontem com sentimento de derrota. Se vaia. Mas a torcida não fez isso. A torcida incentivou o time mesmo depois de tomar esse empate, senhores. 1-1 placar final ontem à noite. Cara, foi um jogo aberto, foi um jogo que eu esperava que fosse o melhor jogo da Série B. E no primeiro tempo foi um grande jogo, sim. O Remo ele joga bem, mas não significa que ele dominou o primeiro tempo. O Chapecoense teve chances também de fazer gols no primeiro tempo. A bola aérea, que o Guto não respondeu, o Michel Anderson, foi uma arma que o Chapecoense usou muito. E era uma vantagem muito grande nos escanteios. Era absurdo. Quando a bola ia na segunda trave, só dava Chapecoense. Ela criou 3 oportunidades assim. E o Remo ele teve ali algumas chances que não viraram oportunidades de gol, ou seja, era uma bola que ficava o Pedro Rocha centralizado, o Nico no lado, o Diego no outro, mas o Remo não conseguia finalizar a jogada. Pedro Rocha pisava na bola, dava um passe errado, ou o Nico perdia a bola, ou o Diego acabava pisando, e Chapecoense, que marca muito bem, voltava para recompor. Então a transição do Remo não funcionou tão bem nesse jogo do jeito que funcionava nos outros, muito pela falta de tomada de decisão correta dos atacantes do Clube do Remo, mas também pela boa marcação da Chapecoense. Não dá pra gente tirar os méritos do adversário. Tanto que a Chapecoense no final tá morta porque ela já não conseguia correr, de tanto que ela correu durante o jogo como um todo. Então, para mim, uma das grandes diferenças desse jogo para os outros foi a tomada de decisão no ataque. Porque a gente até trabalhou aqui ontem à noite, eu e o Max, falando sobre isso, porque bom, a gente estava com resultado na mão. Sequência de jogos marcando gols com o Guto Ferreira. E boa parte fazendo 3 gols, 2 gols e tudo mais. Só que se a gente pegar os jogos com o Guto, só em um o Remo não tomou gol. Foi no 1-0 contra o Operário. Ou seja, o ataque funcionava para fazer os gols e a defesa estava sempre tomando um golzinho ali, só que não estava fazendo falta. Tomava um golzinho do Cuiabá, ia lá fazia um outro. Tomava um golzinho do Atlético, ia lá fazia um outro. Tomava o gol do CRB, fazia 3, 4, tomava um no final. Mas tomava esses gols, às vezes em momentos que o time baixava, e eu lembro muito bem, Remo e CRB, vitória 4-2, uma festa do caramba no Mangueirão, o Guto Ferreira o Guto Fenômeno já sendo elogiado, e aí, eu não lembro se foi o Michel ou se foi o Rodolfo, mas perguntaram para o Reinaldo, e a primeira coisa que o Reinaldo fala isso o Remo ganhando o CRB 4-2. A gente não pode dar essa bobeira no final de jogo. Rodolfo, eu lembro dessa. A gente não pode tomar gol em final de jogo. Então o Remo ele tinha consciência disso e acabou acontecendo de novo, do Remo tomar esse gol. E um detalhe, o Remo ele até conquistou mais pontos do que perdeu nos gols no final. Mas quando se apanha, se lembra mais, né? Quando se toma o gol, se lembra mais. Mas é um ponto que chama a atenção. Mais uma vez, o Remo ele toma o gol, não à toa. Pode até falar, o cara chuta, bate em 2 e entra, foi um pouco de azar.
Mas a forma como o Remo ele marca nesse último lance, ele vai meio que afobado e deixa espaço pro cara chutar na entrada da área. E aí tu abre margem pro azar. Foi muita sorte da Chapecoense? Pra mim foi, cara. Porque pro cara chutar uma bola daquele jeito na entrada da área, a bola desviar em 2 caras e tirar o goleiro, é muito capricho. É muito capricho do universo, sabe? Mas o Remo teve uma postura até meio de se arriscar desnecessariamente com relação a adiantar aquela última linha de zagueiros, cara. Porque a Chapecoense, ela tem pelo menos 3 boas chances atacando, né, essa linha alta do clube do Remo. Em 2 foi impedimento. Na que valeu de verdade, se não é o Klaus e o Jorge, o gol tinha saído muito mais cedo, cara. E com muita justiça, porque a Chapecoense subiu a produção e o Remo tem que dar graças a Deus pela volta no Marcelo Rangel. Sim. Porque o Marcelo Rangel ontem foi muito exigido e fez grandes defesas novamente, né? Impressionante, inclusive, a recuperação do Marcelo Rangel para voltar depois de uma cirurgia no joelho. Não era uma cirurgia das mais complexas. Inclusive, já a gente vai ouvir o Dr. Jean Clay sobre isso, mas era uma recuperação que ia ser um pouco mais demorada. O cara tava fora da temporada, pô. E se eu não me engano, foram 20 minutos de cirurgia. O Dr. Jean Clay até chegou a falar pro Abner naquela entrevista que justamente fez rápido para ver se diminuía o tempo de recuperação. E, cara, o Marcelo Rangel, mais uma vez, foi muito bem nessa partida. Um goleiro que não à toa é o melhor goleiro do Brasil hoje, em termos de volume de defesas, qualidade de defesa. É um cara que realmente defende muito. Não tem muito clean sheet, ou seja, jogos sem sofrer gols. Muito porque, de vez em quando, e com o Guto isso diminuiu também. Mas é um Remo que... O que eu quero passar é que... Pô, se o Remo estava ganhando o jogo, o Remo ia ganhar o jogo, mas isso não significa que o Remo não sofreu no jogo, isso não significa que a Chapecoense não criou no jogo. A Chapecoense criou muitas chances e o Remo estava escapando. O Remo escapa contra o Atlético quando ele tem uma queda, o Remo escapa contra o Cuiabá quando ele tem uma queda de desempenho, o Cuiabá vai lá e só faz 1. O Remo até escapa do Paysandu, quando o Remo tem uma queda de desempenho, toma um empate, o Paysandu perde a bola do jogo, o Remo vai lá e faz um gol. Mas nesse jogo contra a Chape, quando o Remo abaixou, ele não escapou. E aí, Michel, quero te ouvir também. Nos 7 jogos do Guto à frente do Remo, só não teve problema no primeiro, que foi contra o CRB, mas tomou o gol no final. Mas o restante, sempre no segundo tempo, o Remo tomou um sufoco. Ah, mas o adversário tem qualidade. Beleza, você sofrer em determinado momento do jogo no segundo tempo é normal. Até no primeiro tempo é normal. Agora, você não conseguir reagir e se tornar uma rotina, aí já me preocupa. Aí eu já não acho que foi pra tanto assim, porque principalmente o Pedro Rocha e o Hernandes chamaram o jogo pra si, no segundo tempo também. Inclusive, no final do jogo, o Pedro Rocha ele botou um gás a mais ali no ataque, tentou acelerar o jogo, cria uma bela chance, cria várias jogadas sozinho, cria um chute da entrada da área que o goleiro da Chape faz uma grande defesa também por ali. O Remo, nos minutos finais, até teve condição de ampliar o placar. Mas era um jogo que a gente desenhava como aberto e que se provou dessa forma, né? Os Chema e Chape são duas equipes que gostam de atacar, que são até a hora objetivas. do VAR, o Remo estava parado no jogo. E o VAR foi Pois é, aí é que tá, o Remo sentiu um pouco mais nessa parte da partida. Não, o que você tá falando, beleza, no final o Remo conseguiu reagir e tal, mas foi depois do VAR. Parece que mudou lá alguma coisa, tanto que o Marcelo Rangel, ele faz uma reuniãozinha lá, o treinador lá chama o pessoal para posicionar e tal. A própria Chape perde confiança nessa A Chape perde o Giovanni Augusto, né? E quando a Chape perde o Giovanni Augusto e tira o Marcinho, cai muito, o jogo iguala novamente. Mas é mais por uma questão da Chape não ter a qualidade de manter a intensidade do que o Remo ter melhorado. E aí o Remo começa a ter espaço e sai do jogo. Agora, e dentro do Baenão, eu tive cuidado de hoje de manhã e falar com algumas pessoas dentro do Baenão, eles sabem que existe esse problema. Sim. Eles já estão cientes de que existe esse problema, de que o time volta desligado. Tanto que no vestiário, a informação que me chega é
todo mundo tentando pilhar os caras no vestiário para que eles não voltem do jeito que voltou nos últimos 5 jogos. Molenga, né? Parece que o time desliga, cara. E não é questão física. Não vem dizer que é questão física, porque não é questão física. Parece até um relaxamento, né? Se fosse questão física, o time não fazia gol no final, como já fez contra o Operário, fez contra o Cuiabá, contra o Paysandu e amassou. Depois que toma o gol, aí vai pra cima. Depois que o Paysandu perde a chance... Aí o Remo cresce no jogo. Então não é questão física, é uma questão de dentro de campo. Questão... Mentalidade. Né? E essa mentalidade, o Guto tem culpa? Tem. Só que, ele não joga. E a galera questiona muito o tempo das alterações do Guto. Talvez o Remo sofra muito tempo antes dele mexer. Só que ainda assim dá tempo do Remo reagir, porque o Remo tem escapado, como você falou. Mesmo ele atrasando as modificações, o Remo tem escapado e os caras não conseguem resolver dentro de campo a parada. E aí essa culpa, pra mim, vai um pouquinho mais pros jogadores do que pro Guto. E a tua pergunta, Michel, na coletiva foi mais ou menos nesse sentido, né? Dessas dificuldades que o Remo tá enfrentando também, né? Cara, foi assim, criticar o Guto depois de 6 vitórias, eu até falei isso pra ele na última coletiva, é praticamente impossível, cara. O treinador que chega, muda a característica de um time, posiciona um time, coloca o time pra jogar bola, que o Remo hoje joga futebol. A gente vê o Remo jogando futebol, dá gosto de ver você ir pro jogo, você vê o Diego Hernandes indo pra cima, vê o Nico fazendo facão, enfim, dá gosto de ver o Remo jogar hoje. Hoje o torcedor, ele se vê representado dentro de campo. O Remo mudou a postura dele dentro de campo. Então criticar o Guto é muito difícil. Só que assim, o nosso papel é enxergar coisas e perguntar coisas que estão acontecendo. Cara, se o torcedor acha normal, pega os melhores momentos. Se o torcedor acha normal a quantidade de vezes que a Chape cabeceou dentro da área do clube do Remo, e não for perguntado isso, porque e o Guto vai responder, não, realmente a gente treinou, mas a gente não conseguiu resolver, ele vai botar a culpa no pessoal dele. E foi o que aconteceu, né? Aí perguntar, o time tá caindo no segundo tempo, ele fala, eu tô falando todo o tempo no vestiário com os jogadores, a gente tá pilhando os caras estão voltando desligados. Ele vai botar a culpa nos jogadores, ele não tem que fazer isso. No final das contas, muitas respostas possivelmente seriam ele jogar contra ele mesmo, porque ele ia falar, a gente fez nossa parte e lá dentro não foi. E aí a gente sabe que o treinador não vai falar isso. E a última parte da pergunta foi... Eu nem perguntei isso, eu perguntei sobre o vestiário. Eu falei, como é que você vai trabalhar no vestiário esse período agora para tirar essa questão de receio, perdemos, empatamos no final e tudo mais. Aí eu falei, até porque não tem nada perdido, né? Lógico que não tem. É importante frisar isso aqui. O mundo não acabou porque o Remo empatou esse jogo, E ele pega essa frase e dá uma volta no mundo e tá certo ele. Porque eu tinha perguntado sobre neurociência e ele fez exatamente isso. Ele pegou uma frase, aproveitou o momento, tanto que no meio da resposta dele, ele cita, ele fala assim, e não é nada contra você. Assim, eu sei que você fez a pergunta puxando por um outro lado. E tá tudo bem, tá tudo certo. Pelo menos para mim tá tudo certo. Ele fez o que ele deveria fazer. Agora que existe um problema, e se o torcedor não quiser ver, e muita gente está dizendo aí que o time tá caindo no segundo tempo, isso aí tem que ser perguntado. Vamos ouvir, o Guto, um trecho dessa resposta que ele deu pro Michel Anderson. Vamos lá, vamos conferir. Só que nós tivemos dificuldade contra um time que está, em termos de campanha, nos últimos 7 jogos, pau a pau com a gente. Ninguém está próximo dessa campanha. Então nós não temos que abaixar a cabeça para nada, muito pelo contrário. Nós temos que refletir o que a gente pode melhorar, firme e forte, vamos ajustar a equipe, né? E vamos para Novo Horizonte para fazer um jogo muito bom, fazer o nosso melhor jogo possível, buscar resultado lá. E o campeonato está sendo jogo a jogo, nós vamos jogo a jogo para chegar. Ou a gente acredita, ou então joga a toalha. Aí, esse é o Guto Ferreira falando de que... E sabe o que foi engraçado? Na pergunta seguinte, ele cita que ele chega no vestiário e vê um clima de... Não sei se foi velório que ele usou a palavra, mas ele vê os jogadores para baixo. Que foi justamente isso que eu perguntei. Aí ele responde, né? Ele viu os caras e ele falou, epa, peraí, não é assim. Que era isso que eu queria ouvir dele, né? O que ele
Como é que ele vai trabalhar isso daí? Enfim, faz parte, tá tudo certo. E ele, como treinador e comandante, que ganhou 6 jogos seguidos, tem mais é que fazer isso aí mesmo. Eu não esperava outra atitude. Cara, eu repito, até o que o Michel acabou de dizer, são 6 vitórias que ele conseguiu consecutivas, cara. Se o Remo tá na briga hoje é por causa do Guto. Lógico. Sem Ele dúvida. recuperou esses caras. Então, o Remo não perdeu o jogo. É claro que o gol tomado é um sentimento de derrota, mas o Remo conseguiu ali pontuar mais uma vez, né? Tá com 58 pontos. O Remo está a 3 do Criciúma, que é o primeiro time fora da zona. Tem que ver o que o Novo Horizontino vai fazer hoje. E se o Novo Horizontino vencer, fica 2, né? Iguala a campanha do Remo, tá? Vai a 58 também. Tira o Atlético, né? Tira o Atlético. Atlético 55. Tira o Atlético. Só não sei se pelo saldo de 6 gols... e 58, né? Porque vai ter a mesma campanha aqui. Se o Novo Horizontino vai vencer, vai a 15 vitórias, 13 empates. Então ele teria que golear esse... Então não tira o Remo do G4. Se o Novo Horizontino ganhar hoje, vai pro 4º lugar, mas iguala o Remo também. Direto na próxima rodada. Nossa, mãe do céu, hein? A narração de João Vanderlei, muito provavelmente. Será? Tem que resgatar, que já estão botando a culpa no Andrezão. Não, coitado do Andrezão. Estão botando a culpa no idiota que saiu de casa pra soltar fogo no negócio da Chapecoense lá 3 da manhã. Que isso? Não, calma lá. Não, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso, cara. A Chapecoense, chegando aqui em Belém, falando de falta de segurança. Pô, Chapecoense. Na COP. Tá cheio de polícia Força federal. Nacional, Exército Brasileiro, polícia, dá com pau aí, falta de segurança. Só porque soltaram uns rojõezinhos ali, uns peidos de velha na frente do hotel. Pelo amor de Deus, Que foi que soltaram? Peido de velha, pô. Eu fico imaginando a vontade do cara sair de casa pra fazer uma idiotice dessa. Não, foi uma parada... Só pra trazer uma coisa aqui também, pô, a Chapecoense, pelo menos alguns torcedores interpretaram pra si aquela postagem do A Soberba Precede a Queda, falando do Paysandu, atribuindo à Chapecoense. Igual. Não entendi. Os caras estão... Eu tô dizendo, a torcida da Chape tá interpretando dessa forma a postagem do Remo, que tá falando do rebaixamento do Paysandu. Mas enfim, senhores. Por falar em Chapecoense, vamos ouvir o Giovanni Augusto? Ele deu uma provocada. Ele que é cria do Papão, falou o seguinte na saída do campo. Vamos ouvir o Giovanni Augusto. Esse é o jogo para garantir a Chape na Série A do ano que vem, Giovanni? Não, ao contrário. Tem nada decidido. É um ponto muito importante, com certeza com sabor de vitória pelas circunstâncias. Mas se a gente for analisar o jogo friamente, a nossa equipe acredito que merecia a vitória. Então é seguir com os pés no chão, com humildade. Sabíamos que iríamos vir aqui em Belém com chances de levar um ponto, até porque a tradição também, né? Chega essa reta final, a camisa pesa. Então seria muito mais difícil, por exemplo, se fosse jogar contra o Paysandu aqui, mas o fato de jogar contra o Remo, que não tem tradição, então sabíamos que no mínimo a gente ia levar um ponto daqui, foi o que aconteceu. Se criou uma rivalidade, né, entre Remo e Chapecoense essa semana. Os dois nunca tinham se enfrentado na história. Ninguém nunca ganhou de ninguém. É o segundo jogo das equipes na história e já tem rivalidade, cara. Não, gente. Giovanni Augusto é paraense. Jogou na base do Paysandu. É torcedor do Paysandu. Aí aproveitou, né? Pra dar uma gastada, né? Deu uma gastada. Nada pra fazer ali, né, bicho? No final do jogo. Rachou um gol do nada. O cara chuta pra lua, a bola vai no gol. Tu é doido, Não, cara, tá tudo certo. Aí o Remo depois vai lá e tira um sarro com a Chape. Tá tudo bem. Cara, o João chegou a falar no início, né, que foi uma derrota pro Remo. Aí o cara falando, é um otário, fanfarrão, covarde. Por que não falou antes do jogo? Porque antes do jogo a gente não fala nada, a gente respeita. Só o sábio foi inventar de falar. Só o sábio que falou e quase tomou na tarraqueta. Até hoje não deixa de falar mais nada. Tomou na tarraqueta, né, que ele perdeu o jogo. Até hoje não deixa de falar mais nada. Cara, mas quando o Paysandu caiu, ele deu uma risadinha nos stories. Foi. Isso é futebol, gente. Normal, pelo amor de cara. Deus. Pô, tanta gente sente... eu sinto falta do futebol raiz dos anos 90, dos anos 80. Aí quando o cara faz... Que o Renato Gaúcho dava entrevista desafiando o Romário. O Renato Gaúcho também.
Dava entrevista desafiando o Romário, o Edmundo, dava entrevista falando que ia fazer 3 gols no jogo e fazia. Ah, pelo amor de Deus. Eu fico com meu amigo Juan Costa ali, ó. Tudo certo. Giovanni Augusto tira com o Remo tira com a Chape e o Guto tira com o Michel. É isso, cara. Normal, cara. Eu perguntei o que eu quis, ele respondeu o que ele quis. Tá tudo certo. Faz parte, cara. O presidente da Chapecoense, também o Alex Passos, chegou a falar sobre a situação do Baianão também. Ele achou o Baianão hostil. Cara, eu não sei nem o que falar desse tipo de situação. Lembrando que alguns idiotas arremessaram objetos no gramado. Saiu na súmula, o cara compra uma cerveja e ainda joga lá no gramado. Não, e quando é cerveja, às vezes é mijo. Porque não tem como descer, velho. Ali no Bainão, não tem como você descer pra ir ao banheiro. Não tem como você descer. Ali, né? Não tem como, é muita gente. Tem uma amiga que foi pro estádio, ela só faz o número 2 em casa. E ela deu vontade no estádio. Ela não tinha o que fazer, mano. Cara, não tem como. Teve que esperar o jogo acabar pra descer. Não tem como. Agora, eu tava atrás do gol da Rômulo Maiorana, meu querido, amado e eterno patrão, e soltaram um rojão, uma bomba. Foi pra súmula questão do rojão. Você pode ler aí, João? Cara, surreal. Foi no meio da torcida do Remo. O Matheus Adriel até perguntou logo no início do programa. E até aí, tá perguntando de novo aí. Cara, surreal. Foi bem no meio, acho que é a Pirata que fica ali. Não sei se é bem a Pirata. Enfim, mas surreal. Porque, cara, como é que entra? Primeiro, como é que entra? Segundo, o cara é só amigo dele, teoricamente, né? É só amigo. O time tava ganhando. E aí tu vai e solta. Não sei se foi por causa das bandeiras. Tinha umas bandeiras lá. E aí não sei se acaba atrapalhando o pessoal de trás. O cara, não, eu vou jogar e tal. Pô, mas joga pelo menos. Joga o mijo, cara. Que pelo menos o cara, né? Se é pra jogar, joga o mijo. Não vai jogar bomba, doido. Que vai matar alguém. Pode acontecer algo pior e tudo, entendeu? Enfim, e sobre esse negócio de ser hostil, eu tenho uma opinião, assim, eu acho que tem um limite. Sim. Tem um limite. Por exemplo, eu ouvi... ficar da arquibancada pra trás... Né? Até você xingar o cara ali no alambrado, sim, botar uma pressão nele, eu acho que tá no limite do futebol pro que a gente tem como sociedade. Dentro do padrão. Porque se você for levar e comparar com qualquer outra coisa. Por exemplo, já pensou os caras na NBA jogando com a quadra aberta ali e o cara tá xingando do jeito que a gente xinga aqui? E os caras não fazem isso lá. Então, se você for transferir, né, para uma outra sociedade, já não cabe, né? Mas, enfim, para nossa sociedade, eu acho que o limite tá ali. Agora, ouvir de gente da Chape lá, que, por exemplo, torcedor falando que dá para falar ali por baixo do blindex ali. O avião de vocês vai cair. Pô, doido. É complicado. Aí, entendeu? Não, aí é sacanagem. Aí é sacanagem, entendeu? Aí é sacanagem. Aí até como ser humano esse cara tem que se rever. Sim. Né? Fazer um negócio desse. Mas, enfim, acho que pesaram um pouquinho a mão, dá para entender o que eles falaram, né? Porque eles devem ter ouvido coisas não legais. Tem idiota que dá motivo quando o cara joga copo, joga não sei o quê. Esse negócio de jogar coisa também, esse negócio de jogar coisa também no gramado, eu sou totalmente contra.